Muitas pessoas querem ser lembradas pelas coisas boas que elas fazem. Esse é o estudo de número 1088 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós somos lembrados pelo que fazemos, quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Como será que as pessoas têm se lembrado de nós? Vamos ao nosso tema, lembrados pelas obras. Nosso texto base está no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 3, que diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Nós conhecemos pessoas boas que fizeram e que fazem coisas boas, mas nós também conhecemos pessoas ruins que fizeram ou fazem coisas ruins. A Bíblia ela nos dá vários exemplos de pessoas que são lembrados pelas obras que realizaram. Vamos nos lembrar de Eliseu. Eliseu foi lembrado como um homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8 diz: e ela disse a seu marido: tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Eliseu, sempre que ia ao Monte Carmelo, ele passava por Sunem e ele era observado pela sunamita. Ela o constrangia para que ele comesse pão na casa dela. A sunamita estava conversando com o esposo dela, testemunhando que Eliseu era visto como um santo homem de Deus, e essa lembrança dela era com ele vivo, e ela quis construir a ele um lugar para repousar. Segundo Reis, capítulo 4, verso 10 diz: portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Ela era uma mulher hospitaleira e ela foi abençoada por Deus porque ela demonstrou cuidado e atenção ao profeta Eliseu, porque antes ela era estéril e Eliseu profetizou que ela teria um filho. Segundo Reis, capítulo 4, verso 16, e Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela era uma mulher que vivia na realidade e ela sabia da impossibilidade dela em gerar filhos. Por isso ela pediu ao profeta para não a iludir. Mas no ano seguinte a profecia se cumpriu. Ela teve um filho. A sunamita, ela se lembrava de Eliseu como um santo homem de Deus e ela desejou fazer-lhe um aposento para descanso. Quando nós somos lembrados como pessoas de Deus, usadas por Deus, as pessoas, elas têm atenção, elas têm carinho para conosco, e nós precisamos realmente ser homens e mulheres usados por Deus aqui nesta terra. E no nosso texto base, Paulo falou aos irmãos de Éfeso que lembrava-se deles e lembrava-se com gratidão, não era com tristeza. E nós vamos ver na versão da Bíblia a mensagem, o nosso texto base. Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim: toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Paulo foi sincero com os irmãos de Filipos, porque Paulo, quando pensava neles, ele se lembrava da dedicação deles em servir ao Senhor, da firmeza deles no Evangelho, da comunhão que eles tinham com o Senhor. Paulo lembrava deles como pessoas verdadeiramente convertidas ao nosso Deus. E Paulo, além de ser grato ao recordar dos irmãos de Filipos, ele ainda
ainda orava por eles ao Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 4 diz: em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria. Os irmãos de Filipos era motivo de alegria para Paulo, e Paulo intercedia por eles constantemente. Que possamos ser motivo de alegria na vida das pessoas, que possamos também nos lembrar dos irmãos e intercedermos por eles. A Bíblia nos dá exemplos de diversas pessoas que são lembradas por suas más obras. Vamos ver o caso de Acã. Acã foi lembrado como perturbador de Israel. Josué falou isso, mas nós encontramos esse versículo em 1 Crônicas capítulo 2, verso 7, que diz assim: o filho de Carme foi Acã. Ele foi conhecido como perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. Carme era bisneto de Zerá. Zerá era filho de Judá. Quando Josué foi guerrear contra a cidade de Ai, eles perderam a guerra na primeira vez, pois Acã tinha guardado objetos que ele pegou de Jericó e ele tinha escondido na tenda dele, porque a ordem de Deus era para que não pegassem nada. E Josué falou: você é um perturbador de Israel, como ele ficou conhecido. Mas também a Bíblia nos dá vários exemplos. Vamos nos lembrar de um rei de Judá que ao morrer não deixou saudades nenhuma. Vamos ver? 2 Crônicas capítulo 21, verso 20 diz assim: Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Jeorão foi o filho primogênito do rei Josafá. O rei Josafá foi um ótimo rei de Judá, mas Jeorão foi um rei ímpio e também cruel. 2 Crônicas capítulo 21, verso 4, assim tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se armado e fortalecido, olha o que ele fez: matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão foi um rei que se deixou influenciar pela esposa dele, por Atália. Atália era filha de Acabe com Jezabel. 2 Crônicas capítulo 21, verso 6, ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Atália era uma mulher idólatra, e mesmo Jeorão tendo tido o exemplo de Josafá, um homem temente a Deus, Jeorão seguiu os conselhos e os exemplos de Acabe, o rei de Israel, ou seja, o reino do norte, e Jeorão levou o povo ao pecado da idolatria. Certa vez Deus o advertiu, Deus usou o profeta Elias. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem o culpado por inocente. 2 Crônicas, no capítulo 21, verso 12 ao verso 15, diz assim: certo dia, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, em que se lia: do Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, uma mensagem: já que você não seguiu os caminhos de seu pai Josafá e de seu avô Asa, reis de Judá, mas preferiu imitar os reis de Israel ao norte, fazendo Jerusalém e Judá se desviarem de Deus e seguirem a idolatria de Acabe e sua família, e matando seus irmãos, todos eles melhores que você, o Eterno castigará seu povo com uma terrível peste que também atingirá suas mulheres, seus netos e suas posses. Você ficará gravemente enfermo, terá uma doença no intestino,
dolorosa e humilhante, mesmo ele sendo advertido pelo profeta Elias. Ele não se rendeu e ele sofreu o juízo de Deus, ele morreu daquela doença e ele não deixou saudades, ele também não recebeu honrarias póstumas, como era do costume, e ele não foi enterrado lá no túmulo dos reis de Judá. Vamos nos lembrar de uma mulher que Jesus falou que a atitude dela sempre seria lembrada. Mateus capítulo 26, verso 13 diz: com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Essa mulher tinha um vaso de alabastro contendo um perfume caríssimo. Ela se aproximou de Jesus, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, e os discípulos, observando isso, ficaram indignados. Mateus capítulo 26, o verso 8 e o verso 9 diz: diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Por quanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? O nosso Jesus, ele conhece todas as coisas, ele conhece todos os pensamentos, tanto aqueles que nós podemos falar, como aqueles que nós não dizemos. O nosso Jesus conhece tantas coisas que são manifestas, como as coisas que são ocultas, e Jesus, ele repreendeu os discípulos. Mateus no capítulo 26, o verso 10 ao verso 12 diz assim: percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres, olha que interessante, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez, como que preparando-me para o sepultamento. Jesus disse que aquela mulher fez uma boa ação para com ele. Sabe por quê? Pois estava ungindo ele para seu sepultamento, e que aquela ação seria sempre mencionada, seria sempre lembrada e também causaria admiração. Podemos citar os irmãos, os crentes de Bereia, os bereanos. Eles são lembrados pela dedicação deles de estudar a palavra, de estudar as escrituras diariamente, e eles conferiam se realmente o que o apóstolo Paulo estava falando estava dentro das escrituras. Então podemos pensar que os bereanos, eles são lembrados por causa do zelo deles à palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 17, verso 11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Os bereanos, eles ouviam a palavra com interesse, com boa vontade, com desejo de aprenderem corretamente, mas eles examinavam as Escrituras para conferirem se o que o apóstolo Paulo estava ensinando procedia das Escrituras. E para fecharmos esse estudo, eu quero lembrar de uma ação simples, singela,